Pedro Acosta, o tubarão da MotoGP, acaba de reescrever a história diante dos nossos olhos. Mas o que realmente aconteceu no asfalto escaldante do GP da Tailândia neste sábado, 28 de fevereiro de 2026? Como um jovem talento, desafiando a lógica da experiência, conseguiu não só vencer sua primeira corrida sprint na categoria rainha, mas fazer isso de uma forma que deixou um octacampeão mundial para trás, atordoado e sem o troféu? A resposta não está apenas no cronômetro, mas nos bastidores de uma decisão polêmica dos comissários e de uma pilotagem agressiva que mudou completamente as regras do jogo. Prepare-se para desvendar o erro fatal de Marc Marques, um deslize de milímetros que abriu caminho para a glória absoluta de Acosta. Hoje vamos analisar como o caçador se tornou o rei da selva de Buriram. A primeira peça fundamental para entender essa reviravolta histórica nos mostra o cenário central. Neste dia 28 de fevereiro de 2026, no Circuito Internacional de Chang, Pedro Acosta, pilotando a KTM Tech 3 com o novo chassi de carbono de fábrica, conquistou sua primeira vitória em uma corrida sprint da MotoGP. Este é um feito que ficará marcado nos livros de história, não apenas pela vitória em si, que já seria grandiosa para sua carreira, mas pelo peso simbólico imenso que ela carrega. Acosta não apenas venceu, ele arrancou das mãos de Marc Marques um resultado que, até a última volta, parecia absolutamente garantido para a Ducati oficial. O Paddock ficou em choque ao ver o herdeiro derrubar o rei em seu próprio território de caça. Avançando um pouco mais na análise desse duelo épico, a segunda parte desta história nos revela um contexto crucial e dramático. Marc Marques cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Isso mesmo. Na pista, a Ducati número 93 foi a primeira a ver a bandeira quadriculada. A vitória de Pedro Acosta só veio após uma punição rigorosa e implacável aplicada pelos comissários da FIM a Marc Marques. Durante as 13 voltas da sprint, Marques disparou na frente com a tração superior de sua GP26, tentando impor aquele ritmo de fuga que costuma aniquilar os adversários. Mas Acosta não deu um segundo de trégua. O tubarão se manteve na cola, a uma distância asfixiante de apenas 0,3 segundos, pressionando sem parar em cada entrada de curva. Essa perseguição implacável e silenciosa é o que muda completamente o peso de toda a situação. Acosta não estava apenas seguindo Marques, ele estava caçando-o. O padrão que emergiu dessa disputa nos entrega a consequência inevitável. A agressividade controlada e a pressão psicológica constante de Acosta forçaram Marques a defender linhas não convencionais e extremamente arriscadas para manter a liderança. E foi exatamente esse o gatilho do incidente decisivo que mudou o pódio. Nas voltas finais, sob o calor de 38 graus da Tailândia, Marc Marques excedeu os limites de pista, os chamados track limits, repetidamente na saída da curva 4. Essa falha de precisão, causada diretamente pela pressão incessante do jovem piloto da KTM, que não saía do seu vácuo, foi o ponto de virada que selou o destino da corrida. O sistema eletrônico de sensores não perdoou, e a punição de 3 segundos pós-prova abriu as portas para a ascensão triunfal de Acosta ao topo do pódio. O segredo que estamos revelando hoje é o erro psicológico de Marc Marques e a inteligência tática assustadora de Pedro Acosta. O plano do espanhol da KTM foi simples na teoria, mas brutalmente eficaz na execução. Não permitir que Marques respirasse ou tivesse ar limpo para resfriar seus pneus. Ele se manteve ali, como uma sombra, a 0,3 segundos, sem dar 1 milímetro de paz ao octacampeão. Essa pressão constante e calculada de Acosta, agindo como o caçador paciente, forçou o maior mestre da MotoGP moderna a cometer infrações técnicas nos limites de pista. O erro de Marques não foi uma falha mecânica isolada ou um erro de pilotagem comum. Foi uma consequência direta da estratégia implacável de Acosta de empurrar o veterano para fora da sua zona de conforto. Foi a inteligência estratégica do jovem da KTM Tech 3 em levar Marc Marques ao limite físico e técnico, provocando as infrações que levaram à sua punição nos tribunais da FIM. Acosta não apenas herdou a vitória, ele forçou essa conquista ao induzir o erro de uma lenda. Ele mostrou para todo mundo que a nova geração não está aqui apenas para aprender, mas para ditar as novas regras de engajamento, e que mesmo os maiores campeões da história podem sucumbir à pressão de um tubarão faminto que sabe exatamente quando morder. O que Marques fez de errado? Ele subestimou a capacidade de Acosta de manter o ritmo sem cometer os mesmos erros de limite de pista, entregando o ouro para o novo caçador supremo do asfalto tailandês.
A vitória de Acosta representa um marco técnico para a KTM em 2026. O chassi de carbono permitiu que ele freasse muito mais tarde que as Ducatis, mantendo a frente da moto estável enquanto Marques lutava para manter a trajetória ideal. Essa vantagem técnica foi o que permitiu a Pedro ficar tão perto, gerando a turbulência aerodinâmica que desestabilizou a moto número 93. Marques, em sua busca desesperada pela centésima vitória, acabou perdendo a concentração milimétrica necessária para respeitar a pintura verde nas bordas da pista. O resultado é um pódio que altera a dinâmica de poder da temporada. Acosta agora é um vencedor de fato, e Marques entra no domingo de Grande Prêmio com o orgulho ferido e uma sede de vingança que pode tornar a corrida principal ainda mais perigosa. Este triunfo de Acosta na Tailândia apaga qualquer dúvida sobre sua prontidão para disputar o título mundial. Ele soube capitalizar sobre uma regra técnica com a frieza de um veterano de 15 temporadas. Enquanto Marques reclamava com os comissários após a prova, o jovem Pedro celebrava com a equipe, ciente de que seu plano de pressão total funcionou com perfeição. A MotoGP de 2026 acaba de ganhar seu capítulo mais polêmico e eletrizante até agora, provando que milímetros e segundos de atenção podem valer mais do que anos de experiência acumulada. O Tubarão finalmente provou o sangue do topo do pódio, e ele não parece disposto a parar por aqui. O que você achou dessa reviravolta histórica e dramática em Buriram? Você acredita que a punição de 3 segundos aplicada a Marc Marques foi justa e necessária para manter a integridade das regras? Ou os comissários foram rigorosos demais em um duelo de titãs? E quanto à estratégia de Pedro Acosta, você acha que foi uma jogada de mestre genial para induzir o erro do adversário ou foi apenas sorte de estar no lugar certo na hora certa? Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários e vamos debater agora mesmo o futuro da MotoGP em 2026. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa batalha épica entre o presente e o futuro do motociclismo. Acelera com a gente, porque a temporada está apenas começando e o Tubarão está com fome demais.